Olá, queridos irmãos, estamos iniciando mais uma escola bíblica online. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, você que está conosco, participando, buscando aprender um pouco mais da palavra de Deus. Estamos hoje trabalhando a lição de número 12, caminhando para o final desse trimestre. Semana que vem estaremos encerrando com a lição 13 e iniciando então um novo ciclo a partir do mês de abril. E a nossa lição de hoje, número 12, tem por título Consciência da Grande Obra. Nós temos como texto base Neemias capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. Já abra sua Bíblia aí para você poder ler conosco e assim nós estaremos orando, entregando tudo nas mãos de Deus, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Ainda não estamos nos reunindo, presencialmente na igreja para a escola bíblica dominical, mas podemos estar juntos aqui nesse momento, agradecendo a Deus, aprendendo um pouco juntos. Que você possa então chamar a sua família, chame os seus filhos, esposa, para estar conosco, buscando compreender um pouco mais da palavra de Deus. Espero poder ajudar os irmãos a entender um pouco mais. E assim, nós queremos convidar você a baixar a sua cabeça nesse momento. Ore conosco, fale com Deus, peça a Deus que Deus esteja trabalhando no seu coração, na sua mente, te dando o entendimento daquilo que é necessário para que Deus possa fazer a obra através da sua vida. Desde o início desse trimestre nós estamos falando sobre essa grande obra, através dos profetas Esdras e Neemias, tudo que eles passaram ali de dificuldade na construção dos muros de Jerusalém, de proteção. Muito pode se comparar com o que nós passamos no nosso dia a dia, reconstruindo a cada dia esse momento, esse novo tempo em que nós estamos vivendo, diante de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta perda, e há uma necessidade muito grande no nosso coração de estarmos reconstruindo os muros que cercam a nossa vida, que nos trazem segurança, e isso tudo com base na palavra de Deus. Então convido você nesse momento, baixe sua cabeça e ore ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor para aprender a tua palavra, e assim, Senhor Deus, dá-nos entendimento vindo dos altos céus através do teu Espírito. Abençoe, ó Pai, cada vida que está neste momento nos acompanhando e juntamente conosco, buscando entender um pouco mais daquilo que o Senhor deseja para nossas vidas. Nós assim oramos agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos. Lição 12, Consciência da Grande Obra. O texto base, Neemias capítulo 6, o verso 1 ao verso 4, estarei lendo, os irmãos acompanhem, por favor. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontre-nos nas aldeias do vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros e disse a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, pois que necessária a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Esse texto ele traz a frase-chave, da obra de Neemias, da vida de Neemias: estou fazendo uma grande obra. Essa frase ela resume praticamente todo o livro de Neemias, trazendo a visão de que ele tinha uma consciência e o seu coração estava transbordando, sabendo que ele tinha uma grande obra a ser realizada. Ele colocou-se à disposição de Deus
E ali então ele entregou tudo nas mãos de Deus, sabendo que os inimigos estavam intentando contra a sua própria vida. E ele estava confiante de que Deus estava com ele no controle de tudo. Então ele entrega a sua vida e ali então ele começa a reconstrução dos muros de Jerusalém, trazendo então uma nova realidade de vida para aquele povo. E nós também estamos vivendo tudo isso, né? Nós estamos com os nossos muros derribados, nós estamos necessitando levantar novamente os muros da segurança, os muros que nos cercam da palavra de Deus. Quantas e quantas pessoas se afastaram de Deus, deixaram os seus muros, né, em construção para ouvir o que o inimigo tinha a falar. Foram festejar junto com eles, foram até eles e deixaram então os seus muros abertos, com brechas, sem portas, para que qualquer um possa entrar e derrubar aquilo que foi construído. Então, quero convidar você nesse momento a pensar nisso. Pense na sua vida como se fosse Jerusalém. E os muros que cercam a sua vida e protegem você do mal é o que precisa estar na sua consciência, no seu coração, que você precisa levantar estes muros. Você precisa estender estes muros até o ponto em que o inimigo não possa mais alcançar o seu coração nem a sua mente. E isso só vai acontecer nas nossas vidas se nós buscarmos a cada dia fazer a vontade de Deus. E qual é essa vontade? Que nós venhamos a cada dia praticar a sua palavra, estudar, aprender mais de Deus, que estejamos sempre nos colocando diante de Deus em oração. Aí nós estaremos reconstruindo este muro cada vez mais alto, para que o inimigo não tenha poder nenhum sobre ele. E nós temos Deus que a cada dia nos fortalece através da sua palavra. E nós temos esse acesso através da oração, diretamente ligando o nosso coração ao coração de Deus. É aí que funciona a oração. A oração é um relacionamento entre dois corações, o coração de Deus e o coração do homem. E onde está o seu coração nesse momento? Será se você está levantando estes muros, está cobrindo, tapando essas brechas que muitas vezes surgem no nosso dia a dia, surgem diante de nós, com pecados que muitas vezes parecem inofensivos, mas são pecados que levam à morte. E aqui o autor ele vai destacar que Neemias ele manteve o foco. Como nós vimos no texto, ele já estava com os muros construídos e agora faltava então colocar as portas nos portais, para então fechar todo o muro e Jerusalém ficar totalmente protegida. E quando esses três homens, ali ouviram que a obra já estava terminando e a segurança de Jerusalém já estava praticamente estabelecida, eles então intentaram um planejamento para então tirar Neemias do centro, daquela construção. Como ele era o orientador, o cabeça, era ele que então dava as orientações e o povo então seguia e então investia e crescia e o muro ia sendo reconstruído. E aqueles homens então intentaram um planejamento, montaram um planejamento para então tirar o foco de Neemias. Convidaram Neemias para uma festa, para estar com eles, festejando. E ali então Neemias vai dar esta grande palavra. Eu não posso ir, porque eu tenho uma grande obra a fazer. Então Neemias ele faz menção desta grande obra, porque era algo que estava no seu coração. Era algo que alimentava a sua alma e trazia paz a ele, sabendo que no momento em que Jerusalém estivesse com seus muros reconstruídos, Jerusalém se tornaria novamente aquela nação forte, aquela nação que estava protegida e guiada por Deus. Então Neemias ali ele mantém o seu foco. Não, eu não vou. E nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos vendo muitas pessoas, muitos crentes, pessoas de anos e anos na igreja perdendo o seu foco, porque estão recebendo convites, porque estão recebendo chamados para estar se afastando de Deus, e muitos estão indo
Muitos estão aceitando estes convites e a cada dia se afastam mais de Deus. Quantas e quantas pessoas muitas vezes estão dando desculpas para não estar na igreja, para não estar diante do seu celular, da sua televisão no momento da IBD online ou do culto online, mesmo que não possa estar no templo para o culto presencial, mas pode estar da sua casa ou de onde estiver participando do culto, participando da IBD. Mas quantas e quantas desculpas têm sido colocadas diante desta mesa, diante desta situação que nós estamos vivendo. As pessoas colocaram tudo no lugar de Deus e o foco ficou onde? E nós precisamos a cada dia entender que se Deus não for o foco, se Deus não for a meta, se Deus não for a orientação da nossa vida, nós estamos como um barco perdido em meio a um grande mar, diante de um grande temporal, está prestes a perecer. E é isso que Deus não quer para nossas vidas. Deus quer que nós venhamos a ser um barco num mar seguro, orientado pela sua palavra e orientado pelo Espírito de Deus que habita em nós. E nós precisamos, irmãos, manter o nosso foco. Não perca o seu foco. Talvez você esteja buscando preencher o espaço do seu dia com alguma coisa que te afaste de Deus, alguma coisa que te leve para longe de Deus. Peça a orientação de Deus, tome cuidado com isso. Muitas pessoas estão se afastando de Deus e a palavra de Deus ela é muito clara. Ela diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E você pode parar e olhar todo o cenário mundial, tudo que está acontecendo no mundo hoje. Tudo isso já estava na palavra, como aquilo que seria o fim dos tempos. Cada etapa, cada momento, cada detalhe do que foi narrado na palavra de Deus acerca do fim dos tempos está acontecendo. E as nações estão sem orientação, estão perdidas, porque não estão buscando colocar o seu foco em Deus. E a única coisa que nós precisamos entender é que tudo isso, ainda que nós venhamos a achar que estamos preparados, a palavra de Deus diz que nós precisamos nos preparar, não para a guerra, não para ouvir as coisas que estão acontecendo ou passar por momentos difíceis. Nós temos que nos preparar para a volta de Cristo. É esse o preparo que tem que estar no nosso coração, o foco que nós precisamos ter a cada dia, buscando em Deus nos fortalecer, buscando em Deus a cada dia trazer a riqueza da palavra para a nossa vida, para que venhamos caminhar de acordo com a sua vontade. Assim como Neemias ele enfrentou muitas investidas dos inimigos naquele tempo, naquela situação, a pandemia hoje ela também trouxe muitas dificuldades, trouxe muitas coisas que estavam ocultas a estarem então sendo reveladas, como aquilo que muitas vezes estava no coração das pessoas. As pessoas muitas vezes não queriam ir para a igreja, mas iam porque o pai pedia, porque a mãe levava, ou porque o marido estava lá, ou a esposa ia e convidava e estava lá. Mas agora, aquilo que estava oculto no coração foi revelado. E isso é algo que nós precisamos colocar diante de Deus, para que Deus possa então transformar essa realidade ruim em uma realidade boa, em uma realidade em que venhamos ter o foco, que nós venhamos ter a direção de Deus, para então estar caminhando cada dia dentro daquilo que é a vontade de Deus. Eu não gosto de ser do tipo de pessoa alarmista que cria esse monte de medo no coração das pessoas, mas eu tenho certeza de que nós estamos vivendo os últimos tempos, que nós estamos caminhando para o fim dos tempos, quando Jesus vai voltar e nas nuvens ele chamará o seu povo e receberá esse povo dentro daquilo que ele nos orientou. Aqueles que cumprirem a sua vontade, que estiverem de acordo com a sua vontade,
serão chamados para morar nas mansões celestiais. Mas aqueles que se perderam, aqueles que deixaram com que a chama de Deus não brilhasse no seu coração, não aquecesse o seu coração, esses terão uma outra forma de aquecer a sua vida, e não vai ser muito boa, que vai ser no inferno. Tome cuidado, querido, tome cuidado, minha querida, porque Deus não quer que você se perca. Deus quer você nos seus caminhos, para que quando Jesus voltar, Ele possa levar você para estar morando nas mansões celestiais juntamente com Ele. É isso que a palavra de Deus nos orienta, a não perder esse foco, a buscar a cada dia a prática da palavra, a prática da oração, a prática do relacionamento com Deus, que é algo que a igreja perdeu. A igreja vem perdendo a cada dia essa intimidade, esse relacionamento com Deus. As pessoas diziam que não tinham tempo para estar na igreja, e de repente veio essa situação toda, onde as pessoas elas tiveram que parar a sua vida, pararam de trabalhar, de estudar, e continuam sem tempo para Deus. Então aí nós vemos que, independente da circunstância, a desculpa é a mesma. Mas Deus, Ele não aceita desculpas. Pode ser que eu venha aceitar ou você venha aceitar, mas Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe a intenção mais íntima do nosso coração. E qual é a intenção do seu coração? É de estar diante de Deus buscando a cada dia crescer e prosseguir em conhecer e a cada dia avançar no crescimento da nossa visão espiritual daquilo que Deus tem para nós? Ou você é aquele tipo de pessoa que já deixou o amor se esfriar no seu coração? Tome cuidado. Nós vemos que diante de tudo que nós estamos passando, o inimigo está se aproveitando para levar muitas e muitas pessoas para o inferno. Não seja uma dessas. Pelo contrário, seja uma daquelas que resgata almas, que resgata vidas que estão se perdendo. O Senhor, Ele nos incentiva a ser forte, corajoso diante dos grandes desafios e nos leva à esperança em Cristo Jesus, que nos dá a visão de que nos transformamos de criatura agora em filhos. Deus nos chamou para sermos filhos. O grande propósito de Deus na criação do homem não era o simples fato de salvar, de trazer salvação ao homem, porque quando Deus criou o homem já estava ali salvo. A salvação foi uma necessidade posterior ao pecado, mas dentro do propósito eterno de Deus, o propósito da criação do homem, Deus criou o homem para que nós fôssemos então uma grande família com Deus e que Jesus então fosse o nosso irmão mais velho. Nós encontramos tudo isso dentro da palavra de Deus. Se você pegar lá Romanos capítulo 8, e você vai começar então a entender que o propósito de Deus era de sermos uma grande família. Mas o pecado nos afastou de Deus. Mas Ele nos deu esse novo acesso ao seu coração através da salvação em Cristo Jesus. E o Espírito Santo é quem trabalha em nossos corações, nos dando a visão de que somos pecadores e precisamos de Deus, precisamos da salvação em Jesus Cristo. Neemias, o autor ele destaca aqui que Neemias, ele não estava preocupado em ser popular e aceito pelo povo, ele estava preocupado com a fidelidade a Deus acima de tudo. Olha só, irmãos, a fidelidade a Deus era a preocupação de Neemias. Neemias não estava preocupado em que todas as nações vizinhas, em que todos os reis vizinhos a Jerusalém entendessem que ele era uma pessoa importante, que ele era uma pessoa popular. Ele vinha, a boca já está seca, desculpa, diante de um rei que então liberou ele, que deu a ele toda o acesso a tudo que ele necessitava para reconstruir os muros de Jerusalém. E nós vamos ver que a preocupação de Neemias era em ser fiel a Deus. E como nós estamos vendo, passando por momentos em que as pessoas estão
perdendo a sua fidelidade. Muitos não estão sendo fiéis no casamento, muitos não estão sendo fiéis à palavra, sendo fiéis a Deus, estão se perdendo diante de tudo que está acontecendo. Ainda que tudo ao nosso redor nos pressione e tente nos distrair, nós devemos seguir o exemplo de Neemias e permanecermos com o nosso foco na grande obra. A grande obra é a nossa missão. A grande obra é a obra de restauração das vidas daqueles que estão se perdendo. Essa é a minha missão e a sua como Igreja do Senhor. Que nós venhamos fazer discípulos e ali então ensinar, e então batizar, e então levar essas pessoas a terem o seu coração ligados ao coração de Deus novamente através de Jesus. Essa é a nossa missão. Não perca o seu foco. Faça como Neemias, mantenha o seu foco firme. Ainda que muitos venham a te chamar para sair desse caminho, permaneça firme. Fique firme, porque Deus está contigo. Deus está conosco. E a gente percebe que o inimigo, ele é persistente. Como nós vamos ver aqui, que o texto vai dizer que Sanbalate, Tobias e Gesem convidaram Neemias várias vezes para que ele então descesse. E o texto, no verso 4 do capítulo 6, diz que 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, 4 vezes respondi a mesma coisa, que não desceria porque ele já estava comprometido com Deus em fazer a grande obra. O inimigo, ele faz isso. Ele vai uma vez, aí você diz não, ele espera um pouco, ele vai de novo, e assim ele vai tentando, até chegar um momento em que você se sinta fraco, esteja fraco. Mas aí é que nós precisamos entender, entender assim como Paulo também entendeu, e Paulo muitas vezes falava, quando estou fraco é que sou forte, porque agora ele já não era mais confiante em si mesmo, a sua confiança estava em Deus, a sua fé não era em ser melhor, em ser o mais importante, mas era em ser um servo do Senhor. E Paulo então passa por todas as dificuldades com o seu coração alegre e feliz, porque ele sabia que o seu foco estava em Deus. E Neemias também, por 4 vezes ele diz que recebeu o convite, mas por 4 vezes ele negou o convite. E o inimigo, ele vai insistir, ele vai trabalhar a cada dia tentando te derrubar, mas permaneça firme, seja fiel, busque o Senhor na sua vida a cada dia, em cada momento. Busque na palavra, leia a palavra, ore ao Senhor, e o inimigo, ele vai cair diante de você, porque o poder de Deus é maior do que todas as coisas. O inimigo, ele vai insistir, ele vai tentar te derrubar, e muitas vezes vai se juntar com outros inimigos, mas Deus é maior do que todas as coisas. Então não perca o foco, porque o inimigo, ele vai continuar, ele não vai parar. E nós queremos entender que é necessário nós abrirmos a nossa mente, o nosso coração, permitindo que o discernimento espiritual nos oriente a cada dia, nos guiando na direção certa, para que nós não venhamos a nos desviar dos caminhos de Deus, porque Satanás, ele é astuto e ele avança para cima de nós. A própria palavra vai dizer que ele é como um leão ao nosso derredor, bramando, buscando aqueles que ele possa tragar. Mas precisamos permanecer firmes, porque ele não tem poder maior do que o poder de Deus. E a cobertura que Deus coloca sobre a vida daqueles que o servem é tamanha que o inimigo não pode tocar, a não ser que Deus venha permitir, assim como na vida de Jó. Então, querido, minha querida, busque a cada dia a palavra de Deus. Ainda que você se sinta fraca, Deus está com você. Deus é quem te fortalece, Deus é quem te sustenta. Nós servimos ao Jeová Jirê, o Jeová provedor, aquele que traz a provisão a cada dia, a cada momento, e não nos deixa desamparado. E nós vamos ver que
Neemias, ele se coloca de joelhos diante de Deus, ele se derrama diante de Deus. Então Deus o levanta, o dá força a cada dia para que ele venha vencer os obstáculos. E nós vamos ver que Neemias foi vitorioso e os muros de Jerusalém foram erguidos. E ali então a cidade foi edificada. Há uma grande obra a ser feita e ela é realizada principalmente de joelhos. Precisamos dobrar os nossos joelhos diante de Deus, diante da presença de Deus, para que Ele venha agir de forma sobrenatural, de forma transformadora sobre nossas vidas e sobre a vida das nossas famílias. Não deixe brechas para o inimigo atuar em sua vida, em sua família. Essas brechas muitas vezes são deixadas quando permitimos que o inimigo coloque dúvidas no nosso coração, que coloque incerteza, que coloque o desejo por algo que não é de Deus. Quando isso entra no coração do homem, as brechas são abertas e o inimigo então ele passa pelas brechas. A palavra de Deus ela é muito clara em todos esses detalhes. Até mesmo quando a gente se permite, né, achar que estamos bem, estamos fortes, é muitas vezes ali que o crente cai, quando ele se acha forte. Assim como Pedro, diante de tudo que Jesus estava falando acerca do que sobreviria sobre ele, que viria sobre ele, acerca da sua morte, Pedro ele se levanta com a sua arrogância, dizendo que ele não permitiria que aquilo acontecesse com Jesus, que ele iria com Jesus até o final. E nós vamos ver que Jesus se levanta sobre ele e diz: apartai-vos de mim, né, Satanás, porque hoje mesmo, né, você vai me negar. Hoje mesmo o diabo me pediu para cirandar a sua vida, mas eu estarei ali e eu terei o acesso sempre ao seu coração. E Pedro então não acredita naquele momento no que Jesus estava falando, até o momento em que ele vem negar Jesus 3 vezes, e depois disso então vem a tristeza no seu coração, a amargura, até o momento em que Jesus dá a oportunidade a ele de se erguer novamente diante dele, trazendo então ao seu coração o amor verdadeiro, o amor de Cristo. Então, não se deixe abater, não se deixe levar pelo inimigo, porque ele é astuto e ele sabe o que mexe com o seu coração, ele sabe com o que mexe com a sua mente, e ele vai trabalhar nisso para tentar te derrubar. Mas Deus é maior do que todas as coisas. Nós precisamos ter a mente de Cristo e o coração ligado ao coração de Deus. Com o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, o inimigo não tem poder algum sobre nós. E nós queremos destacar aqui a terceira parte da nossa lição de hoje. Devemos ser perseverantes. Tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Essa perseverança ela vem quando nós temos um relacionamento com Deus, quando nós temos intimidade com Deus, quando buscamos a cada dia a orientação do Pai sobre nossas vidas. Então nós conseguimos nos manter firmes, perseverantes na obra, e assim nós vamos caminhando para a vitória em Cristo. Quando no momento em que Jesus voltar e nos tomar para junto dele, ali nós saberemos que a vitória foi certa, porque permanecemos fiéis a ele. E ainda que nós viemos a ser infiéis, Deus ele permanece fiel, e ele está em todo tempo tentando nos tomar em teus braços. Mas isso nós precisamos permitir que Deus venha entrar em nossas vidas, em nossos corações, para que possamos ter a nossa vida transformada. Então, seja perseverante. Neemias, um destaque do autor aqui, Neemias perseverou, pois tinha a certeza de que não estava tocando um projeto humano, não era uma obra de seu próprio coração, mas era, sim, uma grande obra que surgiu no coração de Deus. Olha que palavra bonita, né? Neemias, ele tinha certeza que aquilo não era uma obra humana,
mas era uma obra que surgiu no coração de Deus. O que nós precisamos, essa missão, essa oportunidade que nós temos hoje de buscar a cada dia entender qual é essa missão que surgiu no coração de Deus e hoje está na sua vida, na sua mão, para ser trabalhada. Qual é a missão que Deus tem na sua vida? Será se você tem aberto mão dela? Será se você tem deixado ela de lado? Porque muitas desculpas estão sendo dadas e a gente sabe que o inimigo ele está com o seu barco parado o tempo todo do nosso lado, para que nós, ao desistirmos, nós venhamos a aceitar a sua carona. Então tome cuidado com isso. Não tenha a sua vida diante de Deus enrolada com o diabo. Muitas pessoas, muitos crentes estão vivendo um relacionamento com Deus, mas estão ali flertando com o inimigo. Estão permitindo que o inimigo venha estimular a sua mente, o seu coração, levando a se afastar de Deus, levando então a estar longe dos caminhos do Pai. Eu e você estamos aqui para realizar a grande obra do Senhor. Ela não é nossa, não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Essa grande obra é para a glória de Deus. Ainda que sejamos intensamente pressionados pelo mal, devemos perseverar, porque Deus está conosco. Nós vamos ver que em todo momento da história de Israel, quando Deus levantava alguém e essa pessoa então ela tinha dificuldade de aceitar a sua missão, Deus dizia para ela: ser forte, ser corajoso, eu estarei contigo, eu estarei convosco. E ali em todo tempo Deus estava presente, como Jeová Chamar, o Deus presente, o Deus que está com o seu povo diante de todas as situações, diante de todos os momentos. Deus é o Deus presente. Quando muitas religiões pregam um Deus que é um Deus ruim, um Deus que vem e toma as coisas das pessoas, que toma a vida das pessoas, nós queremos num Deus que é amor, um Deus que que tem o prazer de caminhar conosco, tem o prazer de estar conosco a cada dia. E nós precisamos então perseverar na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, para que venhamos a desfrutar dos céus, daquilo que Deus preparou para nós, aquilo que Jesus disse que ele subiria os céus para preparar e então em breve voltaria. É isso que Deus tem para mim e tem para você. A perseverança é um dos sinais de uma vida firme em Deus, Não pensamos em desistir, mas ao contrário, avançar na total dependência do Senhor, na total dependência de Deus, sabendo que nós fazemos parte dessa grande obra de transformação de vidas. Que maravilha isso! Isso é o que precisa estar firme no nosso coração. Não nos esquecermos de que o Senhor quer usar a nossa vida. Deus tem um propósito, um plano para o coração, para a vida de cada um de nós. E você já entendeu qual o propósito de Deus para a sua vida? Busque a palavra de Deus. Ela quer te guiar nessa orientação. E você então, através da direção do Espírito que fala ao seu coração, você entenderá que Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. E as obras, a grande obra, ela acontecerá na sua vida e na vida da sua família e de todos que o cercam, a partir do momento que você perseverar firme no Senhor. Então que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e que diante dos obstáculos, diante dos convites do inimigo, você possa dizer: não, eu não posso, porque eu tenho uma grande obra a fazer. Que Deus então abençoe grandemente a sua vida. Nós estaremos orando nesse momento e já encerrando a nossa Escola Bíblica Dominical. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome porque Tu és maravilhoso.
Tu és o nosso Paizinho querido, o nosso Deus que nos ama, independente de quem somos. O Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos salva. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor, através da sua fidelidade, trabalha no nosso coração para que venhamos também ser fiéis ao Senhor. Que este princípio, este propósito seja algo que seja constante, permanente em nossas vidas. Que a certeza, o desejo de te servir a cada dia seja mais forte em nossos corações. Nós assim oramos, agradecidos por tudo, lhe pedindo pela primeira Igreja Batista em Mutondo, por cada membro, por cada pessoa que hoje nos ouve, que nos acompanha através desta transmissão. Fala, Senhor Deus, ao seu coração aquilo que o Senhor deseja. Nós entregamos tudo em tuas mãos e assim oramos agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Fique com Deus e até a próxima Escola Bíblica Online.